Bem, pessoal, agora então, nesse vídeo a gente vai falar das uniões e eu já vou emendar para falar das numerações, se ele não ficar muito grande, tá bom? Então, pessoal, as uniões, elas são parecidas com as estruturas, só que elas, da forma que elas vão ser executadas, elas vão ter alguma economia de dado. Por quê? Apesar de em cada união eu ter posso ter vários membros, cada união vai permitir que eu inicialize apenas um membro, tá bom? Justamente por causa dessa história da economia de memória. Então, se eu tiver 10 membros e um desses membros for o que ocupar mais espaço quando ele for ser usado, vai ser alocado espaço para esse elemento e aí as outras coisas elas vão caber ali dentro de certa forma da onde a união vai ser armazenada. Aqui a gente já está pensando já é uma coisa um pouco mais de baixo nível, tá bom? A gente vai ver um exemplo de como utilizar. Tá? Na prática, só se vocês forem trabalhar com C mesmo, tá bom? Com alguma coisa que vocês vão precisar de economia de memória, tá? Então vamos lá. Union, mesma coisa da estrutura, uma união anônima, tá vendo? Não tem nome, ABC. E agora tem que tomar cuidado. Eu só posso inicializar um membro. Se inicializar mais de um, tá erro, não compila. Olha lá. Na linha acima, só é permitido inicializar um membro, tá bom? Uma união X com ABC, uma união número, aqui já, olha só, número, ou ele é um inteiro ou ele é um decimal. Se eu der um valor para o inteiro, eu não posso dar valor para o decimal. Se eu der um valor decimal, eu não posso dar valor para o inteiro. E o decimal vai ocupar mais espaço na memória, então a memória que vai ser alocada vai ser para o decimal, que vai caber tanto o inteiro quanto o decimal. Entenderam o que eu estou querendo dizer? A gente só vai poder usar um. Próximo, agora, olha só, é uma struct com uma união dentro. Vejam, já é um tipo, tá? Typedef struct, eu tenho um inteiro, que é o identificador, um float, que é o preço, e um tipo do item, que é um inteiro. É para simular catálogo de compras ou de venda, tá bom? O que eu tenho na união, pessoal? Agora olha só, dependendo do tipo de item, eu vou ter uma união para descrever os dados, certo? Então olha só, o que tem nessa união? Ela tem uma struct que chama livro, perdão, uma struct anônima que está declarando uma variável dela chamada livro, que ele tem título, autor e quantidade de páginas, certo? Ele tem outra struct anônima que chama caneca. Então, se for um livro, eu posso armazenar esses dados. Se for uma caneca, eu posso armazenar o formato da caneca. E se for uma camiseta, eu posso armazenar os dados da camiseta, formato, cor, tamanho. Essa união ela chama item, que é onde eu vou guardar os dados do item que está definido. E a struct mais externa aqui, que eu estou usando o typedef, chama item catálogo. Imprimir x da união, imprimir número com ponteiro, tudo união aqui agora, hein? E imprimir item catálogo, esse cara aqui é uma struct, né? Entrando aqui como um ponteiro também. Então olha lá, declaração de uma variável do tipo união x inicialização. Só é permitido inicializar um membro. Então esse 1 vai para o membro A, tá bom? Declaração de uma variável tipo união x inicialização. Só é permitido inicializar um membro na inicialização. Depois você pode trocar o valor dos membros, só que o que vai conter valor de fato é o último que foi mexido, tá bom? União x2.b igual a 4. Ordem não importa, porque a gente está usando os designadores aqui, né? O designador, né? Aqui, declaração de uma variável do tipo número, que deriva de uma união, inicialização. Opa, pus 23, vai lá para o inteiro. Não é automático, tá, pessoal? Porque o inteiro era o primeiro. E aqui, declaração deriva de uma união e inicialização usando designadores. Olha lá, número 2, ponto decimal e o valor para ele. Declaração e inicialização de 4 instâncias do item de catálogo. Então olha só agora, item de catálogo I1, identificador 104, isso aqui é um valor que eu estou aleatório. Preço 49,99. Tipo do item 1. A gente vai definir que o tipo do item vai corresponder ao item que ele é. Se ele é livro, se ele é caneca, se ele é camiseta. Isso aqui é aquelas lojinhas nerd, né?
tem livrinho, que tem caneca, que a gente compra aquele monte de caneca que não serve pra nada, a gente só guarda. Tem um monte de caneca. E camiseta também, aquelas camisetas mal feitas, né? Que estraga rapidinho. Com coisa de desenho, de anime, de filme, de videogame, por aí. Então, olha lá. Tipo do item 1, quando for 1, eu vou saber que é um livro no meu programa, na lógica do meu programa. O programa não vai decidir isso pra mim. Eu que estou definindo. Tipo do item 1 é livro. Então, olha lá. Item.livro.título C Programming a Modern Approach. Um ótimo livro de C. Já recomendei ele para vocês, né? Até coloquei uma versão dele no Moodle para vocês baixarem. Depois eu tirei. Autor e quantidade de páginas. Certo? Agora, outro item catálogo. Perdão. Identificador, um número qualquer inteiro. Valor. O tipo do item, 2. E 2 vai ser caneca, tá? Caneca.formato, caneca de café. E 3 vai ser um tipo de item 3, que vai ser a camiseta. Outro identificador, o valor dela, o formato, gola V, a cor 20 e o tamanho GG. E o I4, outra camiseta, só que eu estou colocando o tipo do item igual a 4. Só que a gente está definindo na nossa lógica, na hora que a gente for processar esses dados, que 1 é livro, 2 é caneca, 3 é camiseta. Qualquer coisa diferente disso não deveria ser aceito, entre aspas, né? Não vai ser processado. E é isso que a gente vai ver na execução aqui, ó. Agora, muito bem, agora a inicialização lá do V1, né, que é daquela união anônima, ponto C igual a 5, tudo bem. Imprimir X, imprimir X2, imprimir número 1, imprimir número ponteiro. Vamos ver essas três primeiras. Olha lá. Imprimir X é uma union agora, né? Da forma que a gente está fazendo. E imprimir número, mesma coisa. Depois a gente vai ver executando, ver o que vai ter nos membros, né? Lembra que eu falei que só vai ocupar um? O que será que vai ter nos outros? Olha lá, mostro o inteiro, depois o decimal, com duas casas decimais. Imprimir número ponteiro, aqui está entrando o tipo, que a gente sabe que derivou de uma union como ponteiro. De novo, os operador flash, igual na struct, tá? Mesma coisa. E impressão do item do catálogo está entrando como ponteiro também. Então, item do catálogo, mostra o identificador e mostra o preço. Identificador e preço. Depois faz um switch no tipo do item. Se for 1, o tipo do item é o livro. Se for, mostra os dados do livro. Se for 2, mostra os dados da caneca. Se for 3, mostra da camiseta. E se for diferente de um desses três, tipo do item desconhecido. A gente vai ver que tem uma forma mais elegante para fazer essa definição, essa diferenciação. Eu amarrar alguma característica num valor fixo, que a gente está fixando aqui em 1, 2 e 3, que são as enumerações que a gente já vai ver, tá bom? Então, e depois imprime os itens do catálogo. Vamos ver o que acontece? Então, olha lá. Imprimiu o X1. Cadê? O X1 pôs 1. Vejam só, tá tudo com 1. Por que tá tudo com 1? Porque tanto o A quanto o B quanto o C são da mesma região de memória, tá bom? Os três têm o mesmo tipo, então não vai ter diferenciação nenhuma. Os três vão ser inicializados com o mesmo valor. Mas na verdade, entendam, eu não tenho três inteiros. Eu tenho um espaço de inteiro só, porque todo mundo é inteiro, então um inteiro consegue armazenar. Isso chama união, tá bom, pessoal? É a união do espaço de memória. O outro eu inicializei o B com 4. Todo mundo recebe 4. Olha o próximo. Número 1. Eu inicializei o inteiro. Agora o decimal está zerado. Estão vendo? Porque a parte decimal desse espaço de memória que cabe um inteiro e um decimal no mesmo lugar, ou um ou outro, mas no mesmo lugar, a parte decimal está zerada. Então por isso que aparece 0. Enquanto que na hora que eu inicializo só o decimal, ele aparece direitinho, mas só olha o inteiro que acontece. Por que acontece isso aqui? Porque eu estou tentando representar um valor que não tem uma parte só inteira como o inteiro tem, como o inteiro está dando erro, entre aspas, está dando esse problema aqui de apresentação, tá bom? A gente não pode assumir que que esse 4 aqui iria para o inteiro, tá bom?
Então toma cuidado com isso. Agora imprimindo os itens, né? Imprimir o 104, que vale R$ 49,90, que é o livro. O 205, que é a caneca. E o outro, que é a camiseta. E o outro item, olha lá, mostrou o começo, mas eu não sei de que tipo que ele é, porque eu pus o tipo de item 4 e eu estou definindo que o 1 é livro, o 2 é caneca e o 3 é camiseta. Tá bom? Então, pessoal, isso aqui são as uniões. Beleza? Aqui na numeração agora, pessoal, eu vou fazer outro vídeo, tá bom? Porque fica separadinho, fica bonitinho.